bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que os meus amigos estejam a ver este vídeo. Hoje vamos arrancar com o novo podcast Hélder Galveia, tal como combinado. Vamos andar de norte a sul, ao interior, ao litoral. Vamos recolher opiniões, o que as várias personalidades acham, qual o caminho que cada um pensa ser o melhor para a colombofilia. E com estas várias opiniões vamos poder formar as nossas opiniões ou toldar as nossas. E hoje não podíamos começar da melhor maneira. Começamos com Manuel Terra e vamos continuar já a preparar algumas surpresas. Fique com o Manuel. Boa tarde a todos, o meu nome é Manuel Terra, sou natural da freguesia mais pequena do país, Ulo Oliveira das Meias, no sítio onde me encontro. Tenho 66 anos e apanhei este vício dos pombos aos 9 anos de idade por influência de um tio do meu pai, que era colombófilo, não tinha filhos, e numas daquelas jornadas de servente de carpinteiro, porque ele andava a fazer umas obras, ele foi-me contando histórias mirabolantes sobre os pombos, mostrou-me os pombais, e eu fiquei preso a isto desde essa altura. O meu azar é que eu tinha um tio da minha mãe, que saiu de casa pouco antes de eu nascer, que era colombófilo, e aquilo como era uma casa de muito trabalho, moleiros, padeiros e agricultores, além de outras atividades, o meu tio, como tinha o vício dos pombos, era um malandro. Como era um malandro, não podia ser colombófilo, e isso carregou bastante sobre mim, porque os meus pais não me permitiam que eu estivesse perto dos pombos. Portanto, eu fui estudar, fiz o secundário, fiz o que hoje é correspondente ao 11º ano, e depois foi estendido mais um ano, na altura era propedêutico, e como tal também não tinha emprego, tinha trabalho, mas não tinha salário, portanto nunca pude ter pomos, e mais tarde, por opção profissional, saí da minha zona de conforto, desta região, foi viver para o Bar, para uma propriedade horizontal, ou seja, um apartamento, e aí foi-me juntando algumas pessoas, e como antes, e andei sempre na colombofilia, um pouco ao lado da colombofilia. Foi sempre muito interessado em todos os temas da colombofilia, levei-os ao extremo, até porque para me fugir um pouco da rotina, porque eu trabalhava numa empresa multinacional e tinha atividades que me provocavam imenso stress, e usava os pombos como uma forma de libertar a pressão. Pronto, sempre fui estudioso, sempre estive ligado à colombofilia. Eu não sei se sou colombófilo ou não. Tive durante 2 períodos de 8 anos o meu nome associado a outras pessoas, com algum sucesso esportivo. Para além disso, reconstruí muitas colónias neste país, umas conhecidas, outras que nunca vão ser conhecidas, porque essa era uma das questões principais. E pronto, e aqui estou. Desde 2013, a minha última parceria, decidi nunca mais ter pombos em nome próprio, e continuo ligado aí a vários nomes, a várias pessoas, ajudando nos processos, naquilo que seja possível. Estudioso, levo as coisas ao detalhe, e pronto, e este é o meu papel. No dirigismo tive alguns anos nas coletividades, também fui convidado há uns anos atrás para a Associação Colombófila de Distrito de Aveiro, tinha eu 20 e poucos anos, declinei na altura, e pronto, nunca tive tempo, porque também passei alguns períodos fora do país, de me dedicar, mas pronto. Sou um não colombófilo, um colombófilo, muitas vezes até ironizam com a minha forma de estar na colombofilia, mas pronto, não sei o que é que eu sou, se sou colombófilo, não sou, sei é que tenho isto que faz parte do dia a dia, e grande parte dos meus amigos são colombófilos. E a nossa admiração pelo teu percurso enquanto um player da colombofilia levou a que o pontapé de arranque deste projeto fosse precisamente contigo. É um prazer estar aqui, é uma honra podermos estar aqui. Obrigado. É realmente, sinto-me afortunado por arrancarmos desta forma. E vamos direto aos assuntos. Terra, a colombofilia é a nossa paixão, mas tem coisas boas, tem coisas menos boas. Na tua opinião, assim, traços gerais e a nível nacional, o que é que nós poderíamos alterar dentro deste nosso desporto?
Pois, nós quando olhamos para. Nós assistimos muitas vezes às redes sociais a muitas discussões e a muitos pareceres. Há várias pessoas que têm as suas próprias ideias. Eu costumo dizer que aquilo que conta realmente é a tendência geral. É aquilo que é o senso comum. Acho que grande parte das decisões têm que assentar no senso comum. Não nos interessam os radicalismos, pois o radicalismo às vezes até tem sucesso e implantam-se, mas quando é radical a coisa tem tendência depois a correr mal. Ora bem, a colombofilia portuguesa está a sofrer os mesmos males que está a sofrer a colombofilia da Bélgica, que é sempre a referência mundial, por todos os aspectos, embora na Bélgica que seja um grande negócio, em Portugal é um hobby. É um hobby, está em transição. E nós depois temos tendência a fazer aqui uma série de comparações e há coisas que não são comparáveis. Quando nós olhamos à grande questão que é o facto, e eu contra mim falo, porque também sou um desistente, não é? As pessoas desistem. E normalmente dizem que as pessoas desistem porque não concordam com a linha de voo, ou porque o dirigente tal, ou porque mudaram o local de solta, ou porque soltaram mais tarde. As pessoas desistem por dificuldades, ou até pela própria influência do parceiro, ou, neste caso. Há uma série de dificuldades, as pessoas depois têm que gerir. E o que está a acontecer em Portugal está a acontecer exatamente em toda a Europa. Há países emergentes, como são os países lestes, que estão a crescer, mas a grande maioria está a declinar. Quais são as medidas base que podem fazer para reverter isto? Bom, não faço a mínima ideia. Eu sei que é o que eu olho para os jovens e vejo que o telemóvel, 8 horas ou 10 horas por dia. No meu tempo, eu andava aqui nos caminhos todos a correr e passava para os pombais e via e falava e as pessoas comunicavam. Hoje em dia, os meus netos, a minha filha nos deixa andar 100 metros, que eles estão na escola a 100 metros de casa. Eu tenho que ir lá buscar los, tenho que levá-los a casa porque é assim, a sociedade mudou e eu não, eu tinha que fazer 2 km, 4, 5, e pronto. Ou seja, não há, o que eu queria dizer é que não há contacto direto. E é o contacto direto que vai provocar esta ligação. Eu, se não tivesse tido a conversa com o meu tio Esteves, Manuel Esteves, na altura, eu penso que tinha passado ao lado da colombofilia claramente. Ele conseguiu-me cativar. Ora, não havendo esta proximidade, não sei se é um vídeo ou uma intervenção, uma notícia no jornal, na primeira página, que vai fazer com que a grande maioria dos jovens se agarrem à colombofilia. Até porque até próprio tipo de habitação hoje em dia, pronto, as pessoas moram em apartamentos, a grande parte das pessoas mudaram para casas germinadas em que tem meia dúzia de metros, não tem mais nada, aquilo dá para um jardim, dá para plantar uma couve e não dá para pôr um pombal, ou se dá para ter uma série de problemas com os vizinhos. Portanto, eu acho que este declínio tem um pouco a ver e eu também estou a falar em meios em que há grande concentração de população. Se calhar não acontece no Alentejo e para os outros lados, mas de facto o que acontece aqui é que não há, os jovens não se sentem atraídos, não sentem. Não se... Em relação aos jovens, se calhar é difícil encontrarmos aqui, a não ser que seja uma atividade que a consigamos ligar às novas tecnologias, será sempre difícil. E para reter estes que ainda cá estão, achas que é mudando alguma coisa nas regras, é mudando alguma coisa a nível classificativo, ainda é possível que pelo menos os que cá estão continuem motivados e que deixem de desistir? Não, é assim, nós sabemos que toda a gente, na sua essência, ou pelo menos pensa, deseja ser campeão. Ou ser campeão de alguma coisa. Mas também há aqueles que estão nisto claramente para passar tempo, para se divertir, para desanuviar. E se ganharem ao vizinho da porta do lado, para eles o campeonato está feito. Não tem que ganhar a nível nacional, nem tem que ganhar na coletividade ou no distrito. Portanto, há aqui vários patamares de colombófilos, aqueles que são renhidos, com apetência para ganhar e até fazem, pronto, são um bocado às vezes hostis perante os outros. Mas, como eu digo, isto só há vencedores se houver perdedores.
Ah, e, ah, e como tal, Por exemplo, tu concordas com este sistema classificativo de apenas contarem, aliás, fechámos a classificação do Plumbófilo com 2 pontos. Achas que seria uma mais-valia não, haver aqui alguma abertura para ó, outro tipo de classificação? Ela, nós estamos na era das tecnologias de informação. Estamos num país que é pioneiro numa série de coisas. Nós, quando falamos em tecnologias de informação, Portugal abriu várias portas e em vários setores, desde a banca aos leitores das autoestradas, etc, etc. Nós temos somos um povo criativo, somos um povo capaz de fazer uma série de coisas. Também somos capazes, e também temos dos melhores sistemas classificativos do mundo. Não, Portugal não é propriamente uma referência a nível de portal, demorou anos a aparecer, apareceu, e esse sistema classificativo, penso que com algum investimento, não, sei, não faço a mínima ideia que valores é que estamos a falar, mas não será nada quando é dividido por muitos, que haja uma certa versatilidade para permitir que a classificação seja com 5, ou com 10, ou com 40, ou com 30, ou com 20, ou a juntar isto, ou aquilo. É uma questão das pessoas em cada clube fazerem chegar ao sítio certo quais são as suas intenções, e acho que haverá empresas, a empresa atual, ou eventualmente um outro prestador de serviços, que consiga desenvolver programas para manter a de 2, que é aquela que é culturalmente mais aceita. Porque nós falamos e vemos muitas discussões, mas nós, quando estamos no meio de 100 quilombofos, 80 defendem o sistema da geral. Não vale a pena. Agora, que há 2 ou 3 que fazem muito barulho e que acham que isto devia ser por especialidades, mas, ou seja, nós temos um grande tecido, um grande pedaço de tecido, que pode ser recortado e cortado de várias formas, pode ser talhado, podes ter classificações a 10, a 5 designados, podes fazer uma carrada de coisas. Agora, é uma questão de cima para baixo ser feito. Quando tu olhas para o país, tu tens distritos que têm excesso de capacidade. Ou seja, mandam 1000 pombos nas provas mais difíceis, depois se aparecer numa prova de velocidade mandam 7000. Mas isto não acontece, por exemplo, no Distrito de Braga, no Distrito do Porto e no Distrito de Aveiro, cujo teto é aquele que tu inscreves no início do ano. Tu não podes mandar mais pombos. Quer dizer, há aqui depois há algumas diferenças. Isso acaba por ser uma injustiça também. Não é justiça nenhuma, é realidade. Agora, assim... Por exemplo, para os campeonatos nacionais, eu, se tiver num distrito que consigo mandar semanalmente 200 pombos ou 150 pombos, eu tenho 150 pombos com capacidade de participarem no campeonato nacional. Mas perdes no coeficiente. Agora, como é que tu fazes isso? É assim, nós sabemos, não é, que a grande concentração de pombos, opa, não sei, eu vou tirar no número, mas eu diria que 50% dos pombos que estão a competir no país de forma normal, certo? Estão, principalmente as provas de fundo, que são aquelas que têm um patamar, 20 pombos, quase toda a gente manda no máximo 20, há um ou outro que manda mais que 20 e a grande maioria até manda menos. Quando tu vais para as provas, para a Solta Nacional, tens 50% dos pombos em 3 distritos, de Aveiro, Porto e Braga. Ou seja, nos outros distritos têm aquelas dificuldades, ou seja, têm excesso de capacidade. Eles também não se juntam. Agora, houve uma tentativa de juntar Évora com Porto Alegre, não sei se é para continuar ou não. Podia-se juntar ali um pouco, mas depois é sempre a velha questão. Entram por ali, vem por acolá, empurra para ali, o vento dá para ali, e depois já é uma série de desentendimentos. Normalmente há sempre meia dúzia de ruidosos que acabam por dominar as discussões e a coisa acaba sempre mal. Isto tem que ser visto cada vez mais, não do ponto de vista competitivo, tem que ser visto do ponto de vista competitivo, mas hoje não é só uma questão competitiva, é porque é as questões logísticas, é as questões cada vez maiores da legislação,
começa a apertar mais. Os motoristas e os cartões digitais, vai haver aí na questão dos transportes, vai haver uma série de questões que cada vez mais limitam a ação de cada associação. Ou seja, a associação hoje em dia tem que precaver a questão da competição e tentar ser o mais justa possível, sempre que nunca há justiça, porque nunca sabes de que lado é que sopra o vento, se vai chover, se vai fazer sol, etc, etc. E cada vez que se altera por uma questão meteorológica, já é para favorecer o A, ou para prejudicar o C, ou para mandar o outro fora da corrida. Mas isto é um exercício financeiro, é um exercício logístico, isto é um quebra-tolas, é cada vez mais, e depois, para além disso, ainda tem as questões sociais, a malta da proteção animal. E depois tem uma grande dificuldade, que cada vez se está a tornar cada vez mais complexa, que é a questão da meteorologia. Nós temos variações numa semana abismais. Nós passamos de 20 graus para 40 num abrir e fechar de olhos. Apanhamos de ventos previstos de 10 para 50 ou 90. Parte os bandos todos a meio. Coisas que não fazem sentido nenhum. E eu penso que, para tentar equilibrar estas coisas, porque Portugal tem um clima muito estranho e grande parte do período é com umidades relativamente baixas, com um vento de leste que parece que ajuda aos pombos, mas nem sempre, porque às vezes metes por mar dentro, somem literalmente. E temos um período de tempo para competir curto. Ou seja, temos que começar algures ali em janeiro, fevereiro, março. No norte não conseguimos, no sul conseguimos mais cedo, mas chegamos ali, dizemos nós a junho já estamos cheios de problemas, mas aparece-nos fins de semana, em abril, que nós não há condições para soltar os pombos. As temperaturas sobem em valores extremos. Ou então, parece-nos exatamente o contrário, aquelas chuvas torrenciais, os ventos ciclónicos e trovoadas para todo mundo, que acabam portanto, ou seja, há que criar aqui, o RDN devia ser um pouco mais flexível, as pessoas têm que entender que isto passa a ser um problema, embora eu falo, mas eles olham para mim, dizem que eu sou meteorologista. Eu nunca fui meteorologista, eu fui um fã do processo integral dos pombos, sempre fui um fã do processo, e a meteorologia tem um peso importante na escolha dos pombos que eu mando a cada prova, mas é só isso. É olhar para ela e saber que os atletas se comportam desta forma ou daquela, e é por isso que me preocupo para ver o que é que vai acontecer no fim de semana e alertar alguns amigos no sentido. Eu não sou meteorologista, nunca fui, nem quero substituir absolutamente ninguém, longe disso. Tenho uma percepção, tenho muitos anos, e são um aumento dos processos, ou seja, processos integrados. É preciso da meteorologia, é preciso de perceber a saúde, é preciso perceber a nutrição, não preciso perceber a genética, porque esqueça que isso é contas que eu não sei fazer, mas depois tento juntar o A com o B na expectativa de apanhar qualquer coisa melhor. Pronto. Ou seja, foi sempre um homem de um processo e não de coisas isoladas. Eu não sou meteorologista. Sou um apaixonado pelos pombos, olho isto de forma muito mais integrada, e grande parte das pessoas olha para as coisas de uma forma muito mais simples, muito mais direta. Em relação à forma como encontramos os campeões nacionais, quer a nível de columbófilo, quer a nível de pombos, achas que poderia ser melhorado a forma como Não, é assim, os campeões? como é que os campeões são aqueles que acabam por ter o melhor desempenho. Agora, há alguns que estão eu não digo que estão numa situação de privilégio, ou que escolheram o sítio onde lá puseram os bombais, portanto, é um enquadramento. E depois também depende da envolvência dos colombófilos que estão na redondeza, e a forma como abordam estas questões. Porque normalmente. A nível de regras, achas que podiam ser mexidas? Regras como? Não, isto é sempre uma conta de dividir, isto é o número de pombos, a classificação e o número de pombos enviados. Dou-te um exemplo.
existem associações que têm simplesmente 6 concursos para aproveitarem 5 para os campeonatos nacionais, e depois temos outras associações que têm 6, 7, Não, 8. mas atenção, que quando estás a falar do Colombófilo, eles têm que designar as provas, eles podem ter, mas algumas ficam auto-excluídas, certo? Não se aplica para o Pomboás. Para o Pomboás são todas aquelas que contam, são todas que forem estados, independente dela estar ou não. Ou seja, se houver uma associação que faça os treinos dessa associação já com a classificação e que faça provas de super velocidade, desde que haja classificação, essas associações tem mais probabilidades, mais probabilidade do Pomboás do que as outras que fazem menos prova. Mas isto é sempre assim, estamos a mexer em questões que, dito, que pode ser entendido, que alguém está aqui a dizer que alguém está a ser favorecido ou favorece, porque não, isto é a realidade de cada distrito, e cada distrito não tem realidades completamente distintas. Ainda agora referi, Porto e Aveiro tu não consegues mandar mais que aqueles pombos que inscreves no início, e tu no teu distrito, se tiveres 500 pombos, escreves 500 pombos, mandas 500 pombos. Há 2, 3 provas por ano que há rateio, fora. Sabe porque se deu, porque vocês têm 3 caminhões e não têm capacidade nem para um, certo? Porque está lá os meios, certo? Pronto. Pronto, os outros já têm e têm uma estrutura mais. Há outras que criaram no passado uma estrutura mais profissional, tem pessoas a tempo inteiro que têm custos, as pessoas custam, e depois é preciso gerir isto com pinças, não é? Com pinças, mas há muita gente que pensa que grande parte dos dirigentes estão lá para meter dinheiro para o bolso, coitadinhos. Eu acho que alguns até lá metem, mas pronto, eu acho que eles até lá metem, mas a ideia geral é que as pessoas vão para lá que é um tasca para comer, não é? Não, mas vão lá para queimar parte do tempo do seu dia-a-dia, da sua atividade profissional, porque se calhar passam o meio-dia a tratar assuntos dos pombos. E atenção que eu nunca lá tive, nem tenho intenções de lá estar, atenção. Mas muitas das vezes a ideia que se cria é que aquilo é um tacho e que encurtaram os quilómetros que é para meter mais dinheiro para o bolso e outras coisas. E é muito difícil, porque quanto mais pessoas te meteres neste tipo de discussões, maior é o número de ideias que surgem. O problema é implementá-las. A questão está, há montes de ideias. Nós podemos copiar o modelo belga, não tem problema nenhum, é fácil. É fácil, é só copiar, é só pegar nos mapas de classificação e dizer como é que as classificações são feitas. Eles também só contam 1 ou 2, ou são designados 3 ou 4, fazem a mesma coisa, designam. Mandam 3 para marcar 3, mandam 5 para marcar 5. Podes designar e não tem problema nenhum, e podes designar cá. É preciso ter coragem. O problema é que no dia em que tu fizeres isso, vai haver 80% vai fazer barulho porque nunca há nada disso. E achas que isso deve partir decisões destas? Porque assim, até falta pouco tempo, vamos ter eleições e alguém vai ficar a comandar os destinos do país. Achas que deve partir desse grupo de trabalho tentar estas inovações? Ou terá que partir de uma coletividade, depois 2, depois 3, depois 4? Helder, nós sabemos que esta direção e atenção, com todo o respeito pelo Dr. Jacinto, pegou nisto de uma forma em que achava que conseguia não aumentar, mas pelo menos sustentar o número colombófilo, reduzindo o número de pombos inscritos. Começou logo por 15 a fundo e associações que tinham 30 passaram para 25 e uma série de coisas para tentar equiparar, não é? para toda a gente estar em igualdade. Que chegamos ao fim. Ganharam sempre os mesmos e onde sempre ganhar os mesmos. Passado uns anos, aquilo que era a salvação virou exatamente para aquilo que estava, até ficou pior. Ou seja, começou a apertar e depois abriu tudo e agora voltou a ajustar-se. Aquilo que a gente já tinha antes de ele ter assumido a federação. Mas ele não fez isto com a intenção de prejudicar a colomofilia. As pessoas acreditam em determinadas soluções. Foi uma tentativa de melhorar.
tentativa, mas é que nem sempre isto funciona desta forma, porque ele também não vai adivinhar. Quando há uma crise económica, quando o país entra numa situação difícil, quando há um descontrole, quando o Banco Central Europeu aumenta os juros, ou há guerra não sei aonde, ou um barco afundou não sei quantos milhões de litros de petróleo, e a seguir vai lá, dispara tudo. Pronto, pá, ninguém consegue. E depois isto, eu penso que isto tem... Foi uma tentativa. Mas não, nada, longe de críticas, são tentativas. Gera discussão, gera polémica, porque... Sim. Vês melhor agora com licenciamento aberto ou preferias quando estávamos com uma limitação de pombos por equipa? Não, eu acho que a única coisa que resultou da limitação de pombos por equipa é que nós tivemos mais colombófilos virtuais, que eles não existiam, porque era o A, o B, era a Maria, o José, que saíam todos da mesma equipa, e o número de pombos do pombal nunca mudou. Ou seja, o colombófilo é que fica privado naquele ano, não é? Dos pombos. Mas no ano a seguir, ele vai pegar nos colombófilos da Maria, do João, do Zé, não sei o que, espeta-os todos na equipa principal e é forte outra vez. Portanto, não adianta nada, porque não se consegue resolver. Isso era se ele, dentro daquele pombal, não tivesse mais que os 130. Mas ele tem 130 da Maria, do José, do filho, do neto, No ano a seguir, mesmo com uma campanha duríssima que possa acontecer num distrito, que acontece muitas vezes, as coisas não correm bem, não é por erro deliberado de quem coordena as soltas, mas muitas vezes é questão da avaliação do risco. Nós também sabemos que há aqueles que dizem que quem não arrisca não petisca, certo? E há aqueles que nem sequer querem petiscar. Portanto, e muitas das vezes nós temos aqui, a nível das coordenações de soltas no país, há aqueles que são mais, que arriscam mais, depois pomos mais em risco, e há aqueles que são mais comedidos, mas depois os pomos de estufa, os pomos não sei do quê, aquelas baralhadas todas. O que eu quero dizer é que nesses sítios que às vezes as coisas não correm bem, por exemplo, Beja este ano tem uma série de problemas, Faro tem uma série de problemas. Eu sei, quem está em vantagem é quem tem a Maria, o José, o Manuel, não sei quantos. Pô, anda uma equipa fortíssima. Os outros correm com os tais 130 ou até com os 200, fora do recenseamento livre, estão depenadinhos. Agora falta saber se aparece um ano que, em termos de meteorologia, lhes permita criar outra vez uma base sólida para estar a discutir lá por cima no distrito, porque dentro da coletividade na rua a competição existe na mesma. E essa é a essência da colombofilia. É o gajo ganhar ao outro lado, o gajo que está do lado da rua. Embora ele ache que o pombal do lado da rua está mais bem posicionado que o dele está do outro lado, está escondido por uma árvore. Porque nós chegamos, muitas vezes, na questão das colocações, das localizações, há pessoas que acham que o local onde tem o pombal é fundamental para os resultados. Mas tem um pombal de um lado, tem um castanheiro, o outro não tem, o gajo do castanheiro tem vantagem sobre aquele. Só que ele não se lembrou de plantar um castanheiro, mas um castanheiro para ter aquele porta precisa para aí 20 anos. Não sei se me faço entender. Chegamos a discussões absurdas às vezes. Tocaste aí numa questão que é na coordenação de soltas. Tu sei que acompanhas a meteorologia, acompanhas as soltas e muitas vezes... Não, levanto-me às 5 da manhã, sempre que há uma solta em Portugal. E acompanhas de perto e acompanhas depois os resultados? Não, acompanho a evolução da meteorologia durante o voo, com as várias estações meteorológicas espalhadas por aí, com os satélites, etc. Pronto, não, mas isso é a minha missa. Eu já tinha-me com o padre aos 13 anos. Eu tinha uma adoração pelo padre desta freguesia, que era o padre Fonseca. E um dia ele estava a jogar as cartas com um tio meu e bebeu uns copitos e depois descambou. Eu cheguei à conclusão que ele dizia mais asneiras do que eu e perdi o respeito pelos padres. Até a minha missa passou a ser a meteorologia de manhã. Pronto. E achas que há alguma valência, algum acréscimo que nós podemos fazer para haver uma melhor coordenação nacional? Eu dou-te um exemplo. Muitas vezes há dificuldade no Sul em soltar pombos, principalmente em dias de calor, com a hora de solta. Porquê? Porque há distritos que estão a soltar a sul. Sim. Achas que podia haver aqui algum ajuste? Não, isso é o tópico. É o tópico porquê? Porque depois a velocidade média é uma coisa, a velocidade de ponta é outra. E tu também,
que sempre que fazes uma solta a 400 km, não estejas à espera, que os pomos chegam todos em 5 minutos, porque ele vai-se partindo. Quem soltasse, por exemplo, a sul, soltar um dia, por exemplo, sábado, este fim de semana, quem solta a sul, solta sábado. Quem solta de leste, solta domingo. E aí não tem... A única questão que existe aqui é quando tu tens situações de dificuldade. Nós temos em Portugal uma coisa que é denominada e é um facto, que é a barreira de condensação. É que tu tens uma situação meteorológica no norte, tu, por exemplo, tens nevoeiro cerrado no norte, tens os caminhões a ferver no sul, tu não consegues soltar. E os gajos do sul querem soltar e estão-te a pressionar para soltar. E se tu libertas os pomos entram no nevoeiro, esquece. É uma prova roleta russa, coisas mais estranhas. Se dividirmos o fim de semana. Não, dividir o fim de semana, mas isso era se tu acertares no dia certo, porque às tantas estás no dia errado. E, não é? Porque como é que consegues, prevendo um calendário, dividir estas coisas? É que tu tens esta divisão e depois tens uma outra, que é uns acordos com Espanha, que também és obrigado a soltar num determinado dia, cada semana em Espanha. Como é que tu divides isso? Então, é assim, se és obrigado naquele fim de semana a soltar no sábado, o leste, o sul em Portugal, seria ao domingo, ou pelo menos a maioria, havendo exceções, como é óbvio, havendo aquela flexibilidade, mas se dermos um dia a uma zona para soltar e outro dia a outra, se calhar havia menos probabilidade de misturarmos. Eu acho que o grande problema pronto, por experiência própria, por experiência própria não, por aquilo que eu vou acompanhando, quando tu tens instabilidade atmosférica, quando tens fatores que afetam o voo, a orientação, aí é que os pomos se misturam todos. Porque se tiveres uma situação climatérica normal, os pomos não se misturam, só se misturam quando eles têm dificuldades, ou por nevoeiros, ou por alteração dos campos magnéticos, por situações de trovoada. Aí é que os pomos ficam desnorteados, ou até por radiação solar. Há dias que ninguém percebe, dias limpinhos, e os pombos aparecem, só os bandos completos. Mas, tirando isso, os pombos vêm embora. Espaço, até porque quando tens ventos dominantes com alguma intensidade, os pombos que vão para sul vêm a uma altura maluca, se o vento é norte, e os pombos que vão para norte para ao chão. Portanto, eles nunca se misturam. Portanto, essa é mais uma daquelas justificações, a questão dos arrastamentos. Eu digo que eles aparecem nas dificuldades. Quando há uma dificuldade atmosférica, aqueles fatores críticos na orientação, é que pode obrigar este tipo de misturas de orientação, porque os pomos perdem a noção perdem a rota, perdem o azimuth. Tirando isso, os pomos vão normalmente para os seus pombais sem dificuldade nenhuma. E então, se houver um vento forte, uns vão em baixo, outros vão em cima, não se tocam, não mistura. De vez em quando entra um pombo de Lisboa ali. Por exemplo, nós tivemos uma situação este ano, no primeiro Valência Nacional, que o Distrito de Aveiro arriscou fazer a prova, porque estava muito mais a norte, era uma prova difícil. Houve um pombo que entrou ao meio-dia 25 em Santa Maria da Azóia e não houve solta nenhuma, só a Aveira que soltou em Ariza. Eles parar, entrou ao meio-dia 25 em Santa Maria da Azóia. O homem soltou e ele veio marcar um prémio às 6 da tarde. Mas o quê? Arrastamento de quê? O que é que o pombo foi lá para baixo? Aí não houve arrastamento. Não, foi porque o vento deu nordeste. Os pomos acabaram por ser colocados mais abaixo da rota, passaram pela zona. Os pomos só vão em altitude se tiverem condições para isso, senão eles vêm para zero. Porquê? Porque é muito difícil voar em altitude por causa do ar, é muito mais rarefeito. Então os pomos têm tendência a mergulhar. Então os pomos desceram, passaram pelo sistema central, desceram a sul e foram Tejo abaixo e siga. Pronto, e ficaram lá para baixo. E depois acabaram por ir para cima pelo litoral. Agora, não houve arrastamento nenhum. Se houvesse uma solta para Lisboa, lá está. Misturar-se com os de Lisboa foram parar na Santa Maria da Azóia. Em relação ainda a provas nacionais, achas que já conhecemos a tua ideia, mas mesmo dividindo o país, achas que é possível haver provas nacionais, apesar de fazermos soltas em sítios diferentes? Eu não digo que é uma solta nacional, eu digo que é uma solta conjunta, porque ela nunca é nacional porque não tem resultados nacionais.
Tens soltas conjunto. Podes chamar que é uma solta nacional, mas tu não tens resultados nacionais, portanto nunca só é uma solta nacional quando tu apuras os resultados. Fizeste isso um ano e acabou, certo? A partir daí fazes para os distritos. O que tens é uma solta conjunta de vários distritos, ok? Pronto. Que não apuras nada. Apuras o vencedor de cada distrito. Portanto, a partir daí deixa de ser nacional, é uma solta conjunta. E achavas viável fazer uma, duas, três, as que fossem, mas provas na casa dos 650 km, dividindo o país em 3 zonas, por exemplo? Não, eu acho que não consegues dividir o país em mais que duas. É Coimbra para norte, e eventualmente Coimbra pode estar ali entre uma coisa e a outra, e é o resto, porque senão também não tens pomos. Como é que vais fazer 3 zonas? Vais que ficas com Beja e Faro? Juntas mais quem? Évora pertence a onde? Ao centro? Com Porto Alegre, com Lisboa e com Setúbal, certo? E Leiria, o que é que tens mais? Leiria. Hã? Então? Beja e Faro então, não... Então, Beja e Faro, opa, não sei, Faro tem tido algum... Não tem crescimento, acho que tem aguentado os números, eu até não os vejo aumentar assim muito, embora apareçam muitos nomes a concorrer em Faro. Bom, tudo bem, não tem problema, mas e aparece muitas vezes aquela questão dos derbys ou das competições de inverno de borracho, que aparece uma série de pessoas que colocaram lá os pombos, portanto colombófilos de fora, que acabam por engrossar o número, certo? Acabam por engrossar o número. Não são colombófilos residentes, são pombais lá, colombófilos de portugueses e não só portugueses. Mas depois também desaparece e vem outro, não sei o que, portanto o Distrito de Faro, eu penso que não está a crescer, eu penso que só cresce porque tem esta nuance de ter tido já o IAPC, aquele pronto, agora há mais um projeto lá na Quarteira, e pronto, são números que vão engrossando o caudal, como Coimbra tem o Derby da Arazede, provavelmente Lisboa terá agora um outro, e pronto, o que eu digo, Beja e Faro, não sei, mas numa prova desse calibre, 650 a 700 km, não sei se mandaram 3.000 pombos. Não sei, opa, estou aqui nomes muito já, é uma questão de fazer uma consulta rápida e ver. E depois, na zona central, tu tens, sei lá, 10, 12, 13 mil pombos. Tu no balanço nacional, tu não soltas 40.000 pombos, 41, 42, 41, 42 mil no máximo. E tens a grande maioria, Distrito de Aveiro 10 mil, 11 mil, Porto anda à volta desse número, Braga tem 4 ou 5 mil, e depois tens Lisboa, e depois não sei se faz sentido. Agora, e fazer essas duas é importante para a promoção do pombo, de facto. A promoção do pombo correio até foi criado na Federação no primeiro ano, criou-se um pelouro que foi a chamada promoção do pombo português, pelo Dr. Barros Madeira, penso eu, que na altura tinha sido indigitado como o coordenador desportivo nacional, e depois houve declínio, e o Almerindo Mota, que até tinha ido pela lista, que concorreu pela lista contrária e perdeu as eleições de forma rotunda, acabou por aceitar ser o coordenador desportivo nacional. O que eu quero dizer, fez-se uma tentativa de fazer 2 valências, mas no ano a seguir só caiu um e depois voltou a 2 por teimosia. Epá, de facto venderam-se uns pombos para a China, o Portugal foi falado, fez umas soltas, pronto. Mas foi sempre muito contestado. Eu não tenho nada contra isso, contra as soltas, mas não é muito bem aceito. E o facto de nós termos aqui condições atmosféricas bem diferenciadas entre quem está a norte da barreira de condensação e quem está a sul, que cria resultados completamente atípicos ou diferenciados, com coisas abismais, com o sul a fechar de um momento para o outro e o norte a não ter pomos, como o contrário, quando o vento é de sudoeste, acontece exatamente o contrário. E isto cria muito, muito ruído. Portanto, há aqui uma situação geográfica que não permite que a gente transite o modelo da Europa Central, em que eles estão todos a soltar no sul de França ou no norte de Espanha, e vão todos na mesma direção, abrindo um pouco, mas um bocado todos na mesma direção.
e sem grandes sistemas montanhosos a fazer a clivagem dos pomos. Mas isto é o país que temos, não dá para terraplanar. Estas provas, do ponto de vista da promoção, Sim. são interessantes. São. E eu até parecia que se pudéssemos fazer 2 ou 3 vezes, claro, dividindo em zonas, sim, nós não, não precisas de 40 mil pomos, basta fazer 20 mil mais 20 mil, ou 15 mais 35, ou mais 25, algo que pareça. É um número expressivo. Não precisas de ter a dizer que andas a soltar 50 mil ou 60 mil quando soltas 40. Não vale a pena, porque depois, passado 15 dias, somas aquilo tudo, aquilo não passa. Mas são as maneiras de estar de cada um. Está bom? É o que o amigo quiser. Tem mais uma pergunta para fazer? Eu ficava aqui a tarde toda a conversar. Opa, agora estamos a afugentar os borrachos. Portanto, não estou. Fiz aqui provavelmente uma outra achega. Não sou um crítico destrutivo da modalidade, nem nunca fui. Posso ser um pouco mais radical em algumas ideias, é aquilo que eu penso. Mas longe de mim estar a dizer que nós estamos num charco em Portugal. Não estamos nenhum charco. Não estamos nenhum charco. Como em Portugal não bateu no fundo. Está a sobreviver a toda uma série de dificuldades que estão a ser colocadas também nos outros países, que também estão a crescer a uma velocidade muito maior. Mas nós portugueses temos a mania de nos autoflagelar. Nós fazemos tudo mal, nós não sei quanto, temos uma mentalidade destrutiva, não sei porquê, não sei se tem a ver com o clima, se tem a ver com a alimentação. Sei é que nós desvalorizamos muitas coisas que temos de muito bom. Nós criamos pomos, se calhar, tão bons como os outros, também a partir dos pomos que trazemos lá de fora, mas estamos sempre a autoflagelar, somos sofredores. Portanto, eu acho que há sempre possibilidade de mudar. Como eu disse, somos um país de criativos a nível de sistemas de informação, de plataformas de comunicação. Eu acho que meia dúzia de pinceladas, de cima para baixo. Eu acho que também se cada associação começar a pensar as coisas depois não batem. Acho que dá para tentar servir toda a gente. Quem quiser fazer velocidade, fazer meio fundo, quer fazer mais provas, eventualmente, não sei. A questão aqui, não sei se faz sentido ter estes caminhões enormes com galeras já pronto, com muitos anos, obrigadas a um motorista profissional com controle horário. Começar a baixar um pouco o número, tentar aquelas carrinhas de 3.500 kg em estruturas mais leves e tentar fazer com que as coisas tornem-se mais fáceis, que as pessoas se agrupem de outra forma. São reformas que também vão exigir muito investimento. E agora falta saber se haverá forma de fazer esses investimentos. Porque ninguém vai, se tornar isto mais profissional, se criar empresas como existem nos outros países para organizar as soltas, para as fazer, é evidente que essas empresas não vão meter dinheiro deles para perder, para ganhar algum. E como nós sabemos, as associações em Portugal são lucrativas, ou seja, supostamente elas não deviam dar prejuízo, mas dão, não é? Porque lucro, eu não sei. Só se alguém vendeu um terreno, uns terrenos aqui há uns anos atrás, ainda tem dinheiro no banco. Porque a maioria delas tiveram que comprar o terreno para fazer instalações, andaram aí a pedir. É que naquela altura pedia-se na loja da esquina, no gajo dos eletrodomésticos, na fábrica não sei de onde, na junta de freguesia, e chovia dinheiro de todo lado. Hoje em dia não chove nada, nem do governo, não chove. É difícil e cada vez são menos e os custos aumentam e tem que ser os cada vez menos a pagar mais. Boa sorte para a colombofilia, vou ficar aqui mais uns anos, espero até daqui a 40 anos voltar a falar sobre o assunto, portanto passarei um século de idade.